Um erro que nós não devemos cometer é utilizar frases doentes. O que é que são frases doentes? Podemos perguntar nós. São fundamentalmente frases sem uma finalidade ou sem uma direção. Diríamos que tudo aquilo que nós escrevemos e, portanto, todas as frases, todas as palavras que nós escrevemos deviam ter uma finalidade ou uma direção. E, portanto, escrever frases sem uma finalidade, sem uma direção, é um erro. E uma frase doente também é começar a nossa narrativa com tópicos. E além de serem frases muito gastas, muito comuns, de serem lugares comuns, o começar com tópicos é sempre uma forma logo de baralhar, confundir o nosso leitor. A terceira frase doente é querer dizer tudo numa frase. Isso significa o quê? Significa que, se queremos dizer tudo numa frase, vamos tornar a frase excessivamente longa. Se queremos dizer tudo numa frase, é provável e é possível que digamos coisa nenhuma, pelo menos de relevante e de significativo. Então, querer dizer tudo numa frase é um erro. Que a nossa frase diga aquilo que é essencial. Que o começo de uma nossa história pode ser uma frase simples, mas que seja uma frase que diga logo ao que vimos, diga logo qual é o tema, qual é o cerne, qual é o centro da nossa narrativa. Outro erro por nós escrevermos frases que diluem a tensão. Diríamos que um dos objetivos dos contos, das narrativas, também em literatura infantil-juvenil, é criar tensão, é gerar no leitor uma certa expectativa, um certo suspense, um certo desejo de saber como é que essa história, como é que a nossa história vai acabar. E, portanto, o escrever frases que diluem, que não têm intenção, que não visam aumentar o conflito, é um mau começo e é um erro. Outra frase doente é usar frases demasiado explicativas. Não vou dizer que de quando em vez não seja necessário utilizar uma frase explicativa, mas se nós apenas explicamos e não mostramos, é provável que estejamos a escrever uma narrativa pouco atraente, não vai seduzir o nosso leitor. Então, mais do que escrever frases explicativas, devíamos escrever frases que mostrem uma ação, uma ou várias ações. Outra frase doente é usar palavras desnecessárias. E isso acontece muitas vezes, sobretudo quando queremos fazer floreados. Muito daquilo que nós escrevemos precisa de ser podado, precisa de ser limado, precisa de ser aparado. E isto passa por eliminar todas as palavras que são desnecessárias, ou seja, todas as palavras que não acrescentam nada de significativamente novo nem diferente à nossa narrativa. Outra frase doente são as frases rebuscadas. Isto é, são aquelas frases que o leitor, para compreender ou para aceder ao sentido, ao significado da frase, tem de ler mais do que uma vez. As frases deviam ser limpas e claras como água. Outro erro que acontece muitas vezes é usar expressões intrusivas. Isto acontece, por exemplo, quando não temos muito claro diante dos nossos olhos quem é o narrador e qual é o seu papel. E às vezes, no meio de uma narrativa, o narrador interfere, o narrador mete-se como um escolho no meio da narrativa e isso às vezes atrapalha a própria narrativa. Outro erro também frequente que se prende com as frases é saturar a narração com comparações. De facto, há alguns textos em que o escritor está permanentemente a comparar. Isso é uma forma, em primeiro lugar, de fugir. Parece que o escritor não sabe para onde quer ir, ou pelo menos não tem segurança para onde quer conduzir a sua história e o seu leitor. E, portanto, as comparações nas nossas histórias devem ser quanto basta. Devem ser as necessárias para fazer chegar o leitor ao nosso objetivo. E, em último lugar, um erro que também temos de evitar é não tirar partido das estruturas narrativas. Nós temos, de quando em vez, aqui a apresentar as estruturas narrativas,
E se nós seguirmos os passos de cada uma daquelas estruturas narrativas, há muitas destas frases doentes que nós hum, tenderemos a evitar. Porquê? Porque a narrativa nos oferece um template para a nossa história. Porque a estrutura narrativa é um caminho, um mapa que nos ajuda a escrever mais facilmente e a evitar muitos destas frases doentes e destes tópicos que nós aqui enunciamos. Desculpem.